Olá, querido ouvinte. Hoje trazendo para vocês a narração de uma relíquia da literatura brasileira. Uma obra pouquíssimo tocada, quase desconhecida, mas essencial para aqueles que querem conhecer a formação literária no Brasil. Presença do Nordeste na literatura. Publicado no ano de 1957 pelo escritor paraibano José Lins do Rego. Em dezembro de 1926, desembarcava ele do vapor Pará, na capital de Alagoas, Maceió, usando bengala, costeletas e monóculo. Monóculo, aquele óculos antigo, com aro de um lado e uma só lente, usado para corrigir a visão de apenas um dos olhos, só relembrando um pouco esse objeto tão comumente usado nos jovens daquela época, e homens de respeito também. Ele, José Lins do Rego, tinha apenas 25 anos de idade, quando chegou à capital Maceió, como rememora o jornalista alagoano Valdemar Cavalcante em História do Modernismo em Alagoas. Esse visitante ilustre, nascido na Paraíba, chegou para viver entre os maceioenses como fiscal de bancos, mas com uma contribuição mais que expressiva, eu diria decisiva, para o entendimento dos jovens poetas alagoanos e dos intelectuais da época sobre o movimento regionalista do Nordeste, aceso pelo sociólogo pernambucano, outro nordestino ilustre, Gilberto Freire, com uma contribuição na imprensa alagoana como articulista do expressivo Jornal de Alagoas, fazendo história naqueles anos 20, José Lins do Rego. Fazendo história no jornalismo impresso, com papel decisivo no desenvolvimento da imprensa em Alagoas. Assinou inúmeros artigos. O Jornal de Alagoas, que também assumiu um papel importantíssimo no desenvolvimento não só da imprensa, mas das primeiras páginas literárias abertas ao leitor, que viriam nascer justamente em meados daquele ano da chegada de José Lins do Rego, daquele ano de 1926, eu diria uma época áurea, anos de ouro, de uma Maceió que se mostrava como um verdadeiro celeiro de literatura, pouquíssimo evocada, pouquíssimo conhecida pela sua contribuição. Foi lá, na provinciana capital Maceió, que José Lins do Rego escreveu, no ano de 1932, sua primeira obra, prima, eu diria, Meninos de Engenho. Obra nascida de suas conversas com os meninotes que faziam circular pela cidade exemplares do matutino Jornal de Alagoas. Um livro sobre a convivência dos sabores e dissabores no ambiente das casas grandes, das moendas, dominadas pelos senhores de engenho, espalhadas aos montes pelo interior alagoano. Eram as vivências daqueles meninos que serviram de inspiração para o escritor José Lins do Rego em terras maceuense. Exerceu profunda influência na formação literária dos jovens poetas e intelectuais, de uma maneira geral, que viviam ali, em Maceió, livrando-os dos estrangeirismos e excessos verbais do parnasianismo a partir do entendimento da literatura como uma prática indo muito além das fronteiras da escrita, eu devo lembrar. Viveu entre nós José Lins do Rego, entre os alagoanos, de 1926 até o ano de 1935, quando embarcou para fixar morada no Rio de Janeiro.
Ele que também viveu o dilema de deixar suas origens, de deixar as terras nordestinas. Este dilema vivido até hoje por outros tantos escritores, tantos homens e mulheres que são forçados a deixar sua terra em busca de melhores condições de expressividade, de ser reconhecido. Assim fez José Lins do Rego, a época em que deixou Alagoas. Presença do Nordeste na literatura. Da série Os Cadernos de Cultura, publicado em 1957 pelo Departamento de Imprensa Nacional do Rio de Janeiro. Capítulo 1. A presença do Nordeste na literatura brasileira começa com as artes plásticas. Os padres, que foram arquitetos, os pintores e santeiros de nossas igrejas, os que se acercaram da nossa natureza virgem para se exprimirem com admirável vigor, aí estão nos postais, nos ornamentos, nas pinturas, nos achados arquitetônicos, ainda hoje tão reveladores de talento. O caju e o ananás, que os mestres em talhe esculpiram em pedra e madeira, mostram-nos o poder de uma arte que soube fugir da convenção dos moldes para afirmar-se com originalidade. Antes que o mestiço de gênio de Ouro Preto, no século XVIII, erguesse o maior monumento da arte colonial americana, que é o Barroco brasileiro de Minas Gerais, já padres e artífices paraibanos tinham procurado dar aos santos, às portadas, às pedras e às madeiras, um vivo caráter votivo. Pela força plástica, nos meados do século XVII, o pintor Post, pela primeira vez na história das artes americanas, após a descoberta, penetrou na natureza brasileira, superando a curiosidade científica para permanecer como verdadeiro criador. O gênio flamengo, pela minúcia, pelo colorido, pela forma, iria descobrir nas árvores, no céu, nas águas, no povo do Nordeste, o quente de sua cor, a maravilha de sua luz, as ondulações de sua atmosfera. A primeira paisagem americana sentida por um europeu em termos plásticos, sem as extravagâncias da mistificação de cronistas alvoroçados, saiu do Nordeste brasileiro. Entramos na história das artes com os engenhos, os crepúsculos de Post. O que havia em literatura antes de Post não era quase nada. Os flamengos da equipe Nassau fizeram a descoberta científica do Brasil e mesmo da América, pois o que há de boa investigação na época seriam as revelações dos pisos Borlés, etc. O que havia da curiosidade no Renascimento pela América, do tipo das invenções dos Lery, não se aproxima da experiência dos holandeses no Nordeste. Ali houve ciência, houve arte e, sobretudo, uma corajosa curiosidade de ver e de avaliar. Entrou o Nordeste na observação dos mestres de Nassau com aquela seriedade só atingida no século XIX pelo magnífico Saint-Hilaire, em Terras do Sul. Os padres, com preferência os franciscanos, deixaram-se vencer pela originalidade silvestre de nossa vida vegetal e passaram às pedras e às madeiras o que sentiam como artistas. Depois viria o padre mestre Jaboatão, com as suas narrativas líricas do orbe seráfico. Muito mais tarde, em princípios do século XIX, o inglês Coster, como faria muito mais tarde Hudson na Argentina, penetrou na nossa vida, integrando-se nela a ponto de se transformar em senhor de engenho em Itamaracá. O seu livro de viagens,
sem espécie alguma de ligeireza, de simples reportagem, de exotismo, está todo tocado de simpatia humana, de observações de sociólogo em expedição de campo. Vem assim, dos padres, mestres e do poste, a importância do Nordeste na história de nossas artes e literatura, de caráter universal. O que se fizera no Brasil até então só seria superado no século XVIII, com a sabedoria de Alexandre de Gusmão e as maravilhas que nos daria o ouro das Minas Gerais. Capítulo 2. O padre Antônio Vieira, ligado ao Nordeste pelos seus contatos com o Maranhão, trouxera para sua prosa castiça as exuberâncias da Terra Nova. E Gregório de Matos, com a sua poesia angustiada, apesar de todas as suas repugnâncias pelo meio em que viveu, foi o poeta maior de uma época brasileira. Em Vieira e em Gregório de Matos entravam a agir as forças da terra. Serão coloniais como o gênio de Kipling em relação à língua inglesa. Mas se quisermos ver com mais nitidez o Brasil, teremos que procurar as pedras das igrejas, os quadros de poste e a estátua do Aleijadinho. O Brasil estava mais inteiro no Nordeste e em Vila Rica. Depois, quando o mundo se cobriu com as novas roupas de ideias de liberdade, no Nordeste foram escritos com sangue os poemas dos mártires de 1817 e 1823. A literatura entrava nos corações para armar as insurreições. Tollener, que nos viu por esse tempo, espantou-se com a vibração de um povo que tomava ao pé da letra as palavras bonitas da Europa. Foi quando aconteceu o romantismo. As nações queriam mostrar suas entranhas, revolver o passado, sangrar na veia da saúde, descer em enchentes de poesia, dominar, provocar dilúvios para que as arcas de Noé subissem as montanhas. O mundo queria mudar de pele como as cobras. A literatura brasileira não era mais que uma modesta sucursal pouco surtida pelos armazéns da corte. A língua em que escrevíamos quase nada tinha que ver com a língua que falávamos. Os românticos que apareceram nada tinham de romântico. O nosso libertador José Bonifácio fazia odes como um arca de pedante. Apenas haviam posto em circulação algumas palavras da moda, mas continuávamos nos versos e na prosa tão renóis quanto os lusos. Quem daria mais tarde expressão profunda ao movimento, arrancando da nossa sensibilidade a verdadeira expressão de seu tempo? Quem daria? Os nordestinos. 2 homens do Nordeste surgiram em nossa literatura com bastante originalidade de forma e de espírito para nos conduzirem à libertação literária. Foram Gonçalves Dias e José de Alencar. Eis aí 2 nascentes. A Canção do Exílio é o primeiro grande poema brasileiro. É um estado de alma em eclosão, um surto de ternura humana capaz de nos ligar à terra nativa, de nos arrancar lágrimas, de nos comunicar uma desesperada vontade de retorno aos campos nativos, aos nossos arvoredos e aos nossos pássaros. A palmeira e o sabiá não entram na composição como temas secos, mas como parentesco de sangue e de espírito com o poeta. De sangue e de espírito. É um poema de ligações com o chão e a vida distante. Depois da Canção do Exílio, havia o Brasil, a terra de um homem saudoso. Gonçalves Dias convivera com os livros dos alemães
Goethe, Schiller e outros. E cercado de todos os rebentos de Coimbra, esmagado pela rotina gramatical dos mestres de estilo e métrica, teve gênio para sobreviver a tudo e chegar a uma solução profundamente expressiva e original. A língua e o sentimento do seu poema eram condições nativas. Deu, assim, um tom particular às suas dores do exílio e foi o poeta de uma mágoa profunda. As saudades foram as suas raízes emotivas e o artista soube erguer a sua obra com o sangue de suas veias e a carne do seu corpo. O primeiro grande poeta brasileiro foi o maravilhoso Mestiço de Caxias. Capítulo 3. José de Alencar, com as doçuras dos favos da jati e com os perfumes das baunilhas dos bosques, transformaria a língua portuguesa no seu ritmo. A língua brasileira escrita começaria com Alencar, a ser um deslizar de rio manso, qualquer coisa de absurdo e de desagradável para a gramática lusitana. Dizem que o imperador importou de Lisboa o purista Castilho com o fim de reagir contra as novidades do romancista cearense. Aqueles verdes mares bravios de minha terra natal. Aquele além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte. Aqueles períodos sem ossos, como diria Gilberto Freire, aquela ternura lírica de tratar homens, florestas e bichos, traziam em suas composições os germes de uma dissolução linguística. O romantismo de Gonçalves Dias e de José de Alencar provinha de seus últimos contatos com a terra. Não foi uma atitude. Gonçalves Dias chorava na Canção do Exílio com o gosto amargo dos infelizes de Garré, e Alencar expandia-se na sua língua, na sua prosa corrente e cantante, como se estivesse extraído do lexo ríspido de Herculano. E Camilo, todos os espinhos. A presença do Nordeste está em ambos como condição essencial. Leia-se o Gonçalves Dias da Canção do Exílio, e os sabiás e as palmeiras e os amores do poeta são toda a nossa terra. Leia-se a Iracema, e lá vem o falar macio do nordestino, na sua fabulosa ligação de verbos, de substantivos, pronomes e advérbios. A novidade não é só de palavras, é de ritmo. A poesia e a prosa brasileira nasceram de Gonçalves Dias e José de Alencar. Foram os dois cabeceiras de rios que se alargaram através de várzeas e vales. Com estes dois estão as raízes da nossa formação literária. E quando na Academia do Recife o pensamento filosófico que agitava os centros da Europa começou a impregnar-se em debates da mocidade, seria pelas intervenções de um homem modesto de Sergipe, autodidata, que o Brasil se integraria nas correntes do pensamento moderno. Tobias Barreto apareceu no Brasil como um homem de espanto. A corte, com seus mestres de rotina filosófica, tomaria o jovem professor do Recife como se fosse ele um autêntico demônio. As suas ideias e o seu monismo agressivo, a sua quase demagogia doutrinária, encheriam um espaço vazio. Não havia filosofia no Brasil. Só muito mais tarde, outro nordestino, dotado de alto poder especulativo, seria capaz de iniciar qualquer coisa de sério em conhecimento filosófico. O solitário Farias Brito. De Tobias viria o grande Silvio Romero, espécie de São Cristóvão de nossa erudição, o gigante que carregou
às costas fardos e fardo de fatos, de contos, arcas cheias de uma sabedoria folclórica extraordinária. A crítica literária brasileira iniciava-se assim, com todos os aparelhos da investigação, e não armada somente para pesquisar erros de gramática. A literatura, não como composição, e sim como vida ou manancial de vida. A literatura como o drama dos conflitos do homem com o meio ambiente, a terra, os costumes, os fatos econômicos e sociais. A crítica literária pretendendo ser uma ciência, como a sociologia. Silvio Romero levantou um quadro imenso. Estabeleceu contatos íntimos entre o processo literário e o estado de alma, querendo fazer do verso e da prosa o retrato do povo. Às vezes fracassou, outras se perderia em destemperos, mas sempre conservou o seu sentimento passional de nordestino. A bravura de uma espécie de cangaceiro das letras. As cargas que deu, os assaltos que realizou, as pedras que levantou, o sangue que fez correr, as violências de seus golpes, podem ter perturbado a função do crítico. No entanto, dão-lhe originalidade e vigor.